Momento confissão. Eu passei tanto tempo sem gravar que agora eu já não sei mais o que fazer, como fazer, o que é que eu faço na minha vida. Mas vamos, né? Porque de alguma forma a gente tem que começar. Ouvintes do Despautada, estamos de volta às atividades e eu dei uma pausa por conta de todo aquele rolê dos equipamentos e do ruído no áudio e tudo mais, e também porque aconteceram algumas situações de família. Não vou dizer que são problemas, porque nem tudo é problema, mas sim, houveram alguns, e aconteceram coisas que demandam do nosso tempo, da nossa energia, do nosso emocional. Só que eu acho que agora dá para retornar mais ou menos às atividades. Por que mais ou menos? Porque em setembro eu vou me encaixar em uma viagem dos meus pais. E talvez não tenha episódios por conta disso. Só que aí depois tem spin-off de Desencontrada no Uruguai. Veja só que legal. Então eu tenho esse episódio, eu devo lançar um episódio pelo menos antes de viajar. No tempo que eu passar fora talvez não tenha, e aí quando eu retornar tem, tudo normalzinho. Aproveitando que eu falei de pai, quero agradecer ao meu, porque rolou um patrocínio e chegou um equipamento bacaninha aqui para gravação dos episódios, então a tendência é que a qualidade técnica do Despautada melhore cada vez mais. E para isso continuar acontecendo, eu criei um Apoia-se, que obviamente não é obrigação nenhuma de contribuir, mas se você acha legal, se você curte o Despautada, se você quer dar o seu apoio, é possível fazer isso a partir de R$1. Eu coloquei algumas categorias lá que vão de R$1 a R$50. Obviamente você contribui com o que estiver ao seu alcance. Se você quiser contribuir apenas divulgando e enaltecendo este podcast, eu fico muito feliz. Se você quiser contribuir com R$2,50 porque você tem algum toque de não gostar de contas com números fechados, você pode editar o valor para ficar do jeito que você quiser. E você pode encontrar tudo isso lá no apoia.se/despautada. Então vamos ao propósito deste episódio, que é falar do primeiro encontro da Podosfera Paraibana, que foi muito legal. O primeiro encontro da Podosfera Paraibana aconteceu no IESP no dia 27 de julho e contou com muitos podcasters, não apenas da capital João Pessoa, mas também das cidades de Campina Grande e Rio Tinto, e foi ótimo. A gente lotou a sala, na verdade o estúdio de TV, e teve a oportunidade de apresentar o seu próprio podcast e conhecer os podcasts dos outros e conhecer as pessoas por trás disso também. E foi tão legal, a troca foi tão boa e a gente se animou tanto que no dia 16 de setembro vai acontecer outro encontro lá no HQPB, que é um evento de quadrinhos, dentre outras coisas, né? Que acontece todo ano aqui no Espaço Cultural, e esse ano a entrada vai ser gratuita. Daqui a pouco eu dou os detalhes desse segundo encontro. E eu queria agradecer muito ao IESP, que se deu espaço, e a equipe que estava lá, acompanhou, tirou foto, ajudou com o som e tudo mais, principalmente porque tivemos muitos problemas com essa parte, eu particularmente, porque eu levei um mini projetor que estava funcionando lindinho até o momento da apresentação, e aí no momento da apresentação resolveu que ele não estava a fim de colaborar. Aí o que a pessoa faz? A pessoa se desespera. Mas como a gente estava numa faculdade, conseguimos arrumar um data show e um notebook onde a gente conseguiu exibir as coisas, e a galera que quis apresentar os podcasts mais detalhadamente puderam mostrar os slideshows e tudo mais. Eu vou listar aqui quais são os podcasts que participaram e que se inscreveram e que colocaram os seus nomes na ficha. Não vou citar todas as pessoas, porque felizmente foi bastante gente. Teve a galera do 3 é Demais,
do Aprendocast, do Balaio de Nerd, do CDF-Cast, teve eu, obviamente, Meus Sons, NarniaCast, Nerdebate, Pipocaria, Pode Crer, Rapadura News, Resistência Retrogamer e Whatever. Inclusive, um obrigado especial para Lincoln, do Pipocaria, porque foi ele que participou comigo da organização. E todo mundo contribuiu de alguma forma. E o evento começou com uma apresentação, né? Um olhar para o histórico do podcast na Paraíba, em que Marcelo e Thiago, não se esqueça de Luís, falaram da primeira geração de podcasters, dos podcasts mais antigos que existem aqui. Alguns ainda estão em andamento, como o Whatever, outros estão parados. E depois nós da geração mais nova nos apresentamos e falamos cada um dos nossos. Apesar de ter quase 50 pessoas na sala, eu acho que somente 5 ou 6 eram mulheres, o que reflete bem a nossa podosfera brasileira, né? Onde tem muito menos mulheres podcasters participando e editando, produzindo, falando, do que homens, em comparação aos homens. E é um espaço ainda muito, não apenas masculino como hétero. Então foi uma felicidade bem grande ver a galera, por exemplo, do 3 é Demais ali, além das outras minas podcasters. E uma coisa que eu falei na minha apresentação, né, quando eu falei do Despautada, eu falei por que eu criei e o que é que me motiva a continuar fazendo, que é muito um interesse pessoal. Aqui é um espaço para eu me divertir, para eu falar das coisas que eu gosto, eu trazer discussões que eu acho que são pertinentes, ou às vezes só falar algumas coisas que eu gostei de fazer e dar dicas, porque eu quero que as outras pessoas sejam felizes também. Então, se uma coisa me faz feliz, como viagens em certos lugares que eu visito, eu gosto de falar a respeito disso, porque se outra pessoa tiver interesses semelhantes, já sabe que tem alguns lugares ali bacanas para serem descobertos. Mas um podcast, ele é relativamente fácil de fazer. Não vou dizer que ele é uma coisa fácil, não é. Todo mundo que grava, que edita, que coloca no ar, que paga hospedagem, esse tipo de coisa, sabe que ele não é fácil. Mas é mais fácil de colocar a sua vozinha no ar para qualquer pessoa em qualquer canto do mundo ouvir, do que, por exemplo, colocar um programa no rádio ou colocar um programa na TV. Então, para mim é importante que tenha mais gente e as pessoas mais diversas possíveis fazendo podcast, porque é um espaço que abraça a voz de todo mundo, porque sempre vai ter um ouvinte para aquela voz específica. Pode nem ser alguém que se encaixe totalmente com aquilo, mas alguém que está disposto a aprender. Então eu fiquei feliz de ver aquelas moças e eu espero ver mais delas. Algumas nem gravam podcast, só são interessadas no assunto ou estavam acompanhando alguém, mas espero que depois desse encontro elas se animem de fazer os próprios ou até mesmo de ficar nos bastidores, porque eu sei que tem gente que não gosta tanto assim de aparecer. Mas editar também é uma delícia e permite muitas coisas. Então, moças, aprendam a editar vídeos e podcasts. É muito legal. Antes de eu passar adiante, eu quero falar do próximo encontro. Alguns detalhes ainda estão sendo decididos. Como é a época em que eu vou estar viajando, eu não vou participar, infelizmente. A temática ainda está sendo decidida dentro do grupo, mas provavelmente vai ser de aspectos técnicos, de edição, de equipamento, coisas assim. E vai acontecer, como eu já disse, no dia 16 de setembro, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinha. Caso alguém esteja em João Pessoa nessa época e queira ir lá conferir, começa a partir das 10:06. Eu sei, é um horário estranho, mas é o horário que estava disponível, então nós pegamos. E como eu já falei anteriormente, este ano a entrada no HQPB é gratuita. Eu vou deixar o link para o
HQPB lá no medium.com/despautada, junto com os links para os outros podcasts que se inscreveram e participaram do primeiro encontro, porque aí os interessados podem saber da programação do HQPB, podem conhecer outros podcasts paraibanos, que é muito legal, porque mesmo sendo uma mídia, como eu posso dizer, mesmo qualquer um podendo fazer um podcast, ainda tem muitos poucos sotaques paraibanos, ou nordestinos em geral. Tanto que um dos primeiros que eu citei, quando eu apresentei o meu podcast lá, foi o Chá com Rapadura, daquelas 5 cearenses maravilhosas que estão na Inglaterra e continuam trazendo os seus sotaques, as suas gírias, as suas idiosincrasias, e eu acho isso o máximo. Não que eu ache ruim ouvir os sotaques do Rio e de São Paulo, por favor, continuem falando, mas é legal ouvir gente daqui do Nordeste, dá um senso de pertencimento. É legal ter essa identificação também numa mídia como o podcast. Então vai lá no medium.com/despautada, ver os outros podcasters paraibanos, porque abrange várias temáticas. A maior parte é dentro do entretenimento, da cultura pop, mas cada um tem uma abordagem diferente e isso é bem legal. E também confiram o evento e quem puder participar, participe. Como a gente está num processo de decisões, a gente não sabe ainda se vai ter ficha de inscrição ou não. Provavelmente deve ter, pra gente saber quais são os podcasts que participaram e tudo mais. E eu perdi o fio da meada. Então é isso. Encontro da Podosfera, rolou um, vai ter outro, dia 16 de setembro. Quem puder, vá lá. Já falei do possível hiato em setembro. E antes de me despedir, eu queria falar rapidinho desse livro que eu tô lendo, que é Memórias de uma Moça Bem Comportada, da Simone de Beauvoir. Eu tô adorando, eu tô levando uma vida para ler esse livro, mas eu tô adorando. Comparado com escritores contemporâneos, a escrita dela é um pouco lenta, que é uma coisa própria também da época, né, do século XX e tudo mais. Eu nunca li um livro da Simone de Beauvoir, eu tô devendo a mim mesmo, porque eu acho que eu devia ter lido pelo menos O Segundo Sexo há eras. Mas eu resolvi começar com a autobiografia dela, e é o máximo. Talvez eu esteja demorando também, porque em cada momento que ela conta alguma coisa que ela passou e como ela resolveu aquilo, que eu me identifico, ou por ter passado coisa semelhante, ou por ter conhecido alguém que passou coisa semelhante, ou por ter gostado da solução dela, ou por achar que aquela solução dela serve para outra coisa da minha vida. Então são muitas anotações, são muitas empolgações, aí eu acho que eu acabo me demorando na leitura. E tem tudo a ver também. Quer dizer, não tem tudo a ver não, mas é muito interessante ver como encaixa num quadrinho que eu reli recentemente. Quero muito fazer um episódio a respeito, que é Kiki de Montparnasse. Mas aí, se rolar esse episódio, eu vou falar mais das conexões entre este livro e o quadrinho no episódio sobre o quadrinho, obviamente. Então eu tô aqui só fazendo um filler básico para você ficar com curiosidade de ouvir o episódio sobre Kiki de Montparnasse, que é um quadrinho maravilhoso. E eu tô fazendo também, basicamente, uma leitura coletiva do Memórias de uma Moça Bem Comportada no meu Instagram, porque toda vez que eu acho uma passagem bacana, ou provocadora, ou que me causa alguma emoção, seja ela boa ou ruim, que às vezes o sentimento é de raiva, eu acabo marcando e compartilhando no meu stories com algum comentário meu, ou somente compartilhando mesmo, para fazer com que as pessoas que veem o stories pensem a respeito, ou até para causar curiosidade sobre o livro. Então, se você quiser me seguir, a minha arroba no Instagram é fernandaeggers. Vamos finalizar esse episódio, porque ele tá aqui só pra gente bater um papo, porque afinal de contas dá saudade de gravar e eu preciso retomar a rotina e a frequência e a habilidade com isso, porque
músculos não exercitados vão enfraquecendo e vão esquecendo como é fazer as coisas, não é mesmo? Então eu me despeço de vocês, lembrando que eu estou no Twitter e no Instagram como @despautada, que vocês podem me mandar mensagens por lá. Vocês também podem mandar pelo e-mail despautada@gmail.com. Tem o medium.com/despautada, em que além dos áudios dos episódios eu escrevo textos, eu coloco os links pertinentes, eu coloco as músicas que tocam, na maior parte dos episódios eu coloco as músicas que tocam de fundo, e de vez em quando eu faço listas de podcasts bacanas. E agora tem também o apoia.se/despautada, onde você pode contribuir com R$1. Você não compra nem um picolé com R$1 mais. Inclusive, #saudades de quando você ia com R$1 pra praia e comprava um frutário de limão e era super feliz. Hoje em dia você precisa mais do que isso, mas você pode me apoiar com esse valor. Você também pode me apoiar com mais do que isso. E é isso. Vou encerrar por aqui. E até o próximo episódio. Alô, você que está ouvindo aqui esse bloco do Despautada, um bloco de indicações. E o primeiro encontro podcast da Paraíba foi muito bom, foi muito divertido, conheci muitas pessoas, né? A podosfera paraibana parece que estava meio escondida, cada um no seu canto, cada um no seu nicho, mas a partir do encontro todo mundo se conheceu. Então digo logo, recomendo logo, vão para o próximo encontro, segundo encontro podcast, que irá ocorrer no HQPB nos dias 15 e 16 de setembro, mês que vem, né? Tá pertinho, faltam 3 semanas. Então eu sou o Luiz Felipe, do Nerd Debate, e eu espero que vocês vão para esse encontro. Eu não poderei ir, infelizmente, eu já tinha uma viagem programada, que foi uma viagem surpresa e programada de antecedência, e infelizmente não poderei ir, mas terá a presença de outras pessoas do Nerd Debate lá, ok? Então aguardo aí, que espero que seja um ótimo evento. No terceiro encontro aí estarei lá, com certeza. Fala pessoal, aqui é Ted Medeiros do Balaio de Nerd, invadindo o espaço do Despautada para convidar vocês para o segundo encontro da Podosfera Paraibana, que vai acontecer dia 16 de setembro. O primeiro já houve, então foi uma parada muito massa. O Despautada estava lá, o Balaio, lógico, estava lá, e tinha outros podcasts assim sensacionais. Então aproveita, vem para o evento, engrandece nosso evento. E também, pessoal, aproveitando o jabazinho de graça aqui no espaço do Despautada, escuta o nosso Balaio de Nerd, que tá muito, muito, muito show. Valeu, galera! Oi, gente, meu nome é Catarina Vieira, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de rádio e TV pela UFPB e eu faço parte do 3 Demais Podcast como social media e diretora de arte. Eu queria fazer um convite bem bacana para vocês, que eu tive uma experiência bem legal no primeiro encontro da Podosfera Paraibana. Tive uma experiência legal e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria que quem tem interesse por essa área também sinta essa experiência. Quem está querendo começar, quem já começou e está desenvolvendo e quem participa há anos. Então, é um momento de interação e de compartilhar ideias que vale muito a pena. Então eu queria deixar meu convite e chamar todo mundo aí para discutir sobre podcast, discutir sobre o que a gente quer falar, o que a gente não quer falar, o que a gente deixa de falar. Então vamos lá, vamos se engajar e chama todo mundo. Beijo! Gostou do conteúdo? Então compartilhe este episódio com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma ação idealizada pela Ira Croft para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Dá uma olhadinha na hashtag Mulheres Podcasters no Twitter e conheça outros podcasts maravilhosos das minas podcasteiras. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora.